Vemos nosso protagonista passeando até que ele avista uma luz estranha em um prédio. Alguns minutos antes, descobrimos que uma garota estava tentando escapar com o item roubado. Ela é cercada pelos seguranças e invoca dois braços mecânicos chamados de Mecha Wood. Assim, ela consegue acabar com alguns deles, mas ela é contida por armas anti-mecha. Outro usuário de mecha aparece, porém ele estava do lado dos guardas, e diz que esses objetos não passam de ferramentas e recupera o cubo. A garota manda ele se calar e fala para Sinix e Dex acabarem com ele. Seus mechas se livram do campo de força e ela parte para cima dele em uma luta feroz. Ela arrebenta o chão a seu favor e consegue pegar o cubo de volta, mas o choque contra o vidro acaba ativando ele, que causa aquela explosão que foi vista pelo nosso protagonista. Na manhã seguinte, ele desperta ouvindo uma voz o chamando. A caminho da escola, vemos que ele é um cara bem tímido. Ele não acorda o cara que tá literalmente dormindo em cima dele e nem consegue dar seu lugar pra moça grávida. E eu me senti representado, porque o meu nível de timidez na escola era igual ao dele. Por sorte, seus colegas aparecem no trem e ele vai até eles. E vemos que ali perto estava aquela garota de cabelos laranja procurando pelo cubo. Na escola, os amigos do Prota conversam sobre a noite passada. Ele revela ter ouvido algo e olhou pela janela, notando um brilho estranho. E quando subiu em um lugar alto, o prédio explodiu. Ele diz que gravou, porém aquela luz não aparecia na sua gravação e seus amigos acham que ele estava apenas sonhando. Enquanto zoam com ele, mais uma vez ele escuta uma voz o chamar pedindo por ajuda e vai em direção ao local. Ao chegar lá, um policial o aborda dizendo que ele não devia estar ali. Porém, ele é chamado no rádio e deixa o garoto sozinho. E mais uma vez ele escuta a voz chamar e decide invadir a área. Ele acaba encontrando o cubo, se perguntando se era aquilo que estava o chamando. E ao tocá-lo, ele emite uma luz que é vista pela garota de longe. O cubo se transforma em um mecha e agradece por ser salvo. E esses mechas devem ser extremamente leves, porque o garoto não notou o braço enorme preso nas costas dele. Mais uma vez o mecha agradece e tenta se apresentar, porém ele não se lembra quem ele é. O garoto tenta se livrar dele, mas ele se fundiu ao seu casaco. Eles acabam encontrados por um drone que decide neutralizá-los. O garoto tenta fugir, porém o braço acaba o atrapalhando. Ele até tenta entregar o mecha e mesmo assim o drone ataca. E o braço robótico acaba com ele. Mais drones aparecem e o mecha diz que eles devem trabalhar juntos para fugir. Na torre, uma secretária informa que eles encontraram o mecha, mas ele fez desare com um desconhecido. Um dos chefões pergunta se é alguém da Arms, e a secretária diz que provavelmente foi um civil. E o chefão da empresa deixa que eles escolham o que fazer. Então um deles ordena que priorizem a recuperação do braço gatilho, sem se importar com o garoto. Nosso protagonista pergunta o que é aquele mecha, que responde não se lembrar. O jovem tenta abandoná-lo ali, afinal aquilo estava acontecendo por causa dele. Porém, ao se afastar, o mecha parece perder sua força. Então ele volta e tenta se afastar de novo, mas acaba tendo que ficar com ele. Mais drones aparecem e o mecha decide que dessa vez ele ajudaria o garoto e o arrasta de forma muito engraçada entre os containers. Vemos a garota de cabelo laranja tão perdida quanto o Zoro, porém com alguém indicando a direção. Ela encontra nosso protagonista e se livra dos drones, e chama o mecha de Alma, mandando ele ficar parado com um tom bem agressivo ou o mataria. Um dos seus mechas chama ela de Aki e informa que ela devia protegê-lo e não ameaçá-los. E seu outro mecha fala que agora já foi meio tarde. O cabelinho azul do outro dia aparece para enfrentar Aki, e nosso protagonista aproveita para fugir. Após derrotar seu oponente, Aki vai atrás do garoto. Alma diz que fará tudo o que ela mandar e pede que deixe o garoto em paz. Porém, nosso protagonista interrompe e diz que se ele fugir ficaria com um gosto ruim na boca, decidindo enfrentá-la. Alma pede que nosso protagonista confie nele e pede para ele avançar, pois acredita que venceriam. Ele corre e Alma se ativa, ficando gigantesca, acertando Aki com tudo, deixando ela fora de combate. Os dois conseguem fugir, e nosso protagonista se apresenta como Hirako. Mais tarde, vemos um garoto aparentemente doente, perguntando quem roubou seu mecha. Também vemos Aki se reportando a alguém que não acredita que um civil conseguiu usar o poder de Alma, e diz que deve encontrá-lo antes do grupo Kagami. No dia seguinte, Hirako acaba levando Alma para a escola e uma nova aluna é apresentada, que era ninguém mais do que Aki, que pega uma mesa e se senta ao lado de Hirako com a cara bem assustadora, dizendo que seria um prazer conhecê-lo. Hirako estava sendo vigiado por duas figuras estranhas que lamentam por ele ser apenas um garoto do fundamental. O cara de vampiro pergunta se Touz estava com peninha dele, e ela fala que se for pelo bem da missão não se conteria mesmo contra uma criança. Hirako e Alma conversam sobre Aki ter seguido ele até a escola, pensando se ela não atacaria lá, mas Alma acredita que ela queira apenas conversar, afinal aconteceu tanta coisa aquele dia que não tiveram essa oportunidade. Já o garoto pensa em ir até a polícia, e ela aparece no banheiro dizendo que os policiais o entregariam ao grupo Kagami. Essa garota é sem noção nenhuma, além de entrar no banheiro masculino,
ela ainda invade o espaço do Hirako. Ele foge dela enrolado em papel de cocô, com ela indo atrás dele pelo corredor. Seus colegas querem saber quem é sua nova namoradinha. Ele diz que tá mais pra perseguidora, e ela aparece procurando por ele com a cara nada amigável. E Hirako já havia desaparecido tão rápido que nem seus colegas notaram. Shirayama surpreende ela que estava o puro suco do ódio, mas quando a Cabelinho Azul puxa uma caixa de doces não teve outra. Derreteu o coraçãozinho da garota. Hirako nem acreditou naquilo, e seu mecha diz que aquela era uma ótima oportunidade para conversar, mas o garoto apenas põe seus fones e decide dormir. Afinal, falar sobre ele na escola podia ser um problema. Mais tarde, Meru entrega uma carta de Aki, que dizia que estaria esperando por ele na sala de arte da antiga escola. Então Meru leva ele até lá, que mais se parece com um prédio assombrado, e tranca o garoto lá dentro. Aki explica ser da Arms, e ela estava ali para cuidar de Alma e ser sua guarda-costas. Sua primeira missão era levá-los até o QG. Alma se empolga com a situação e a garota fala que apenas ele era sua responsabilidade, e seus mechas explicam que só levariam o garoto por terem feito Desire. Hirako não gosta nada disso, mas sem escolha ele decide confiar neles. Mas antes ele quer saber por que a Alma perde energia ao se afastarem. Vendo aquilo, Aki entra em parafuso, já que mechas só podem se fugir com seres humanos, e parte para cima dele, dizendo que devem ir ao quartel-general imediatamente para serem examinados. O garoto pede para a Alma se ativar, porém ele não tinha energia e decide fugir. Meru estava de guarda na saída e manda ele voltar e conversar com ela. Essa garota é muito boba. Aki tá quase espancando o protagonista e ela tá pensando em outra coisa. Enquanto isso, Warner e Toos continuavam de tocar, esperando o momento certo de agir. Dentro do prédio, vemos que Aki conseguiu encurralar Hirako. Ela pensa que ele seja o inimigo e pergunta por que ele não acabou com ela no outro dia, já que não tinha intenção de conversar. Ele tenta se explicar, mas ela o interrompe, e seus mechas insinuam que ele estava enganando Alma e o usando desde que perdeu a memória. Alma fala que aquele garoto não era assim, então Aki pede que ele mostre seu vínculo. Mais uma vez ele falha, e ela decide acabar com o garoto, afirmando que ele estava prejudicando o mecha. Por sorte, Meru entra de repente, se deparando com Aki em cima de Hirako, e pensa que os dois estavam fazendo outra coisa, e sai correndo do local envergonhado, deixando uma brecha para os agentes da Kagami agirem. Hirako se mostra o mestre da escapada, ele conseguiu sumir debaixo da Aki e ela nem percebeu. Prestes a sair, ele se depara com Warner, que pede sua ajuda. Hirako nota que ele era do grupo Kagami, e diz que seus drones quase o mataram. Warner se desculpa por aquilo e muda de expressão, dizendo que terminaria o trabalho e ataca com um canhão sônico, abrindo caminho para Toos atirar. E ainda bem que esse personagem era burro, demorando a sair do caminho, dando tempo de Alma evitar o disparo. Se não fosse por isso, a gente ia ficar sem protagonista no segundo episódio. Enquanto fogem, são mais uma vez atingidos pelo canhão sônico, e Alma tem uma sensação estranha sobre aquele mecha. Aki aparece, confirmando ter encontrado dois mechas acorrentados, da terceira divisão do grupo Kagami. Seus mechas explicam para Alma que corrente era um dispositivo que rouba a consciência dos mechas, transformando eles em escravos. Warner diz que isso fazia as ferramentas mais fáceis de se usar, e ataca ela, dizendo que ela nem era tão forte assim. Toos dá uma bronca nele pela demora, e Aki aproveita e manda Hirako fugir, pois ela enfrentaria o projeto de vampiro. Enquanto fogem, Alma pergunta se foi certo deixá-la para trás. Hirako responde ser o que ela mandou, porém Alma acredita que isso foi um erro, e não pode deixá-los assim. Ele abre um buraco mandando Hirako fugir, e vai até onde estava Aki. O garoto reluta bastante, mas decide ajudá-lo, afinal ele perde força se ficar longe, e decide embolar um plano. Toos se cansa de esperar e vai até o prédio, onde vemos que Aki foi derrotada. Ela manda ele procurar o braço gatilho, e por sorte ele dá de frente com Hirako, que tenta enfrentá-lo, dizendo que seu ataque sônico não funcionaria mais, e graças ao seu fone de ouvido o ataque realmente não surte efeito, e ele tenta criar uma distração contando com Murasame. Ele só não esperava que ela seria capturada, afinal seu plano era mentir sobre os fones, contando que ela seria o ataque surpresa, já que ele não consegue enfrentá-lo sozinho. Ele arremessa a Alma até ela para tentar remover as correntes. Ele só não esperava que aquela pequena distância já seria o bastante para enfraquecer o seu mecha. Hirako, as coisas não estão nada boas para você, hein? Ele se joga até ela, quase sendo atingido, e consegue soltar Aki, que usa Toos como escudo. Ela manda o Warner atirar pelo bem da missão, mas Aki pega seus fones de ouvidos para se proteger do efeito sônico, assim conseguindo acabar com Warner. O prédio acaba desmoronando. Toos consegue fugir, deixando seu companheiro ser capturado, e os membros da Arms aparecem para limpar a bagunça.
A cena corta para o laboratório, onde os seguranças dizem que o mecha artificial, Uroboros, fugiu e era muito perigoso deixá-lo solto por aí. Vemos Hirako despertar no QG da ARMS, com o líder explicando a situação, dizendo a ele que são um grupo que luta para liberar os mecha-UDs do grupo Kagami, se apresentando como Algis, e seu mecha se chamava Fist, que se parece bastante com Alma e até o chama de irmãozinho, e Algis pede sua ajuda para acabar com o grupo Kagami. Alma aceita sem hesitar. Hirako, sem alternativa, também aceita ajudar, porém só depois da escola e finais de semana. Aki se aproxima e diz que só precisavam do poder de Alma, deixando o garoto de fora. Assim, finalizando o segundo episódio de Mecha-UD. Esse anime não tem prévia do próximo episódio. Como sempre, se você tiver gostado do resumo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever ou compartilhar com alguém que queira ver esse anime. Se você estiver assistindo pelo celular, clique em hypar vídeo para chegarmos a mais pessoas. Eu agradeço de verdade a sua companhia. Até a próxima!